O Herói do Sul apareceu e parece que muita gente está subestimando ele no anime. Ele é o herói mais poderoso da humanidade e existe um motivo para isso, e a própria Frieren reconheceu ele, mas parece que ainda assim muitas pessoas que assistiram a obra têm suas dúvidas e querem falar mal dele, que não entendem qual que é o bagulho dele. Por causa disso, eu vou ter que explicar nesse vídeo sobre o Herói do Sul e o quão GOAT que ele é, porque o cara é incrível, e dependendo eu faço um vídeo só focado nele em outro momento, porque o cara é da hora, mano. Mas além do Herói do Sul, nós tivemos a Demônio da Espada chegando no anime, que nos renderam algumas cenas insanas também. Então esse episódio foi muito bom e tem muita coisa a ser comentada, e hoje eu vou falar sobre tudo isso pra vocês, incluindo alguns motivos para vocês aceitarem o quão incrível é o Herói do Sul. Eu sou o Diogo e sejam bem-vindos ao Grid Animes. O episódio começa com Frieren pegando mais um trabalho, mais um desses trabalhos que é apenas polir uma estátua de bronze de cobre. E esse trabalho já foi feito várias e várias vezes, não é à toa que o Stark e a Fern já estão acostumados com isso, já esperando ver uma estátua de Himmel, porque tem estátuas dele por todo lugar em várias vilas diferentes. Mas ao chegar, eles não viram Himmel, e sim um outro cara na estátua que eles não reconheceram, e ele é o Herói do Sul. Himmel foi quem derrotou o Rei Demônio, mas ele não foi o único herói que existiu nesse mundo. Várias pessoas já assumiram o título de herói para derrotar o Rei Demônio. Muitos falharam, mas outros gravaram seus nomes na história. E dentre eles, o Herói do Sul é aquele dito por ser o mais poderoso da humanidade. E o Stark acha isso difícil de acreditar, assim como muitas pessoas que assistiram o anime acham difícil aceitar que esse cara era o mais poderoso por vários motivos, mas eu vou falar sobre eles mais tarde. Mas Frieren diz que isso não é um exagero, ele é digno desse título. Naquela época, a maior ameaça para a humanidade eram os Sete Sábios da Destruição, que controlavam grandes regiões no norte. O grupo do próprio Himmel, apesar de ser o herói que derrotou o Rei Demônio, só derrotou 2 desses generais, 2 dos sábios. Nos outros 5, 2 deles sumiram ou se esconderam, com a Aura sendo uma delas, e os outros 3 restantes foram derrotados pelo Herói do Sul. O avanço dele era incrivelmente rápido. Em apenas um ano, ele aniquilou as tropas da linha de frente do Rei Demônio. Ele chegou na planície mais norte possível, que era o coração da rota de suprimentos do Rei Demônio, um local extremamente importante e estratégico, onde lá ele foi atacado por Slat, o Onisciente, ao lado dos outros demônios. Slat, o Onisciente, que era o confidente mais próximo do Rei Demônio, e alguém que era dito por poder ver até 1000 anos no futuro. Por isso que ele tinha o nome de Onisciente e era o confidente do Lorde Demônio. Além disso, havia uns outros sábios também. Basicamente, o Herói do Sul lutou contra a força mais poderosa do exército do Rei Demônio de frente e sozinho. E ali ele derrotou 3 dos generais, incluindo o mais perigoso, que era o Slat, o demônio que poderia prever o futuro. E aquela batalha liberou muitas pessoas do norte dos Sete Sábios. E por isso que as pessoas nessa região são devotas do Herói do Sul, porque elas foram diretamente salvas por ele. Onde na batalha é dito que ele e o Slat se mataram, terminando aquela luta. E o seu corpo nunca foi encontrado, mas tendo em vista que ele estava lutando contra demônios canibais, é provável que seu corpo foi devorado por eles. Embora existam lendas de que ele ainda está lutando contra Slat até hoje. E com isso nós temos um flashback do passado. Há muito tempo o Herói do Sul foi até Frieren, pedindo que ela se juntasse a ele contra o Rei Demônio, o que ela recusa porque ela sabia que não podia o derrotar. E ele entende porque ele já pensava isso, ele não sabe as palavras corretas para convencer ela a se juntar a ele. E ele fala como se já soubesse o que iria acontecer, porque ele já sabia. E então ele decide contar para Frieren o porquê. Ele é o mais poderoso da humanidade porque ele pode ver o futuro, onde inclusive a Frieren simplesmente não liga, e isso é hilário. Não é questão de acreditar ou não, ela só não se importa o mínimo. Porém, então, o que ele diz? Algo que pode interessar ela. Daqui a um ano, nas planícies do norte, ele vai ser derrotado e morto por Slat, o Onisciente. Ele vai morrer sem conquistar seu objetivo, que é salvar o mundo, derrotar o Rei Demônio. Onde ele fala que mesmo que Frieren acompanhasse ele, o seu destino não mudaria. Mesmo tendo uma potência que é a Frieren, ele ainda morreria.
moria lá. Mas logo um jovem herói vai visitar ela, e embora ele não queira admitir, esse herói é aquele que salvará o mundo, derrotará o Rei Demônio. Ele viu isso acontecer. E a Frieren vai viajar com esse jovem para derrotar a ameaça. E embora agora ela não entenda como que isso pode acontecer, ele diz que quando ela o encontrar, ela vai entender. Himmel vai mudar a vida de Frieren, e tendo dito isso, ele decide sair de lá, mas antes ele tem um pedido para ela. E quando ela se encontrar com o jovem Himmel, ela diga para ele que o herói do Sul jura que irá limpar o caminho para ele. Ele que é o herói mais poderoso da humanidade. E ele de fato fez o que disse. Ele limpou o caminho para que Himmel caminhasse e derrotasse o Rei Demônio. Ele não se importava mesmo que suas conquistas fossem enterradas nas sombras da história, porque ele só queria uma coisa, que era salvar o mundo. E a única coisa na qual ele errou é pensar que ele fosse ser enterrado, porque as pessoas ainda se lembram dele, ainda o comemoram, ainda o agradecem. Ele é o herói do Sul no coração de todos. E agora vamos falar sobre o herói do Sul e o quão cabuloso ele era. Porque parece que tem muita gente que vê o anime de olhos fechados e não entende porque ele é poderoso e porque ele tem o título dele. Eu vi muita gente comentando: ah, mas ele podia ver o futuro porque ele não mudou seu próprio destino. E porra. Vamos lá, primeiramente não sabemos como que a casualidade funciona no mundo de Frieren, não sabemos se o destino é algo que vai acontecer, não sabemos se ver o futuro significa que você pode mudar o destino, não temos como saber disso, então falar que ele poderia ter mudado o futuro já é assumir uma coisa por conta própria. Mas podemos assumir uma coisa, que ele sabia que não podia mudar o destino, ou seja, o seu destino era morrer lá. Ele tentou recrutar Frieren, mas disse que mesmo que ela fosse com ele, o seu destino não mudaria. A Frieren, que nós sabemos que é um monstro, se esses dois monstros se juntassem, ele ainda diz que o seu destino não mudaria. Provavelmente, pouquíssimas pessoas poderiam mudar isso, talvez a série, mas a série, que é a mais poderosa, já deixou claro que não tem intenção de lutar contra o Rei Demônio ou contra os demônios. Então, isso nos mostra que ele viu diferentes futuros, ele indo sozinho ou ele indo com a Frieren, por exemplo, e ele viu que o seu destino não vai ser mudado, ele vai morrer lá. Então com isso é justo você olhar e falar: ele não consegue mudar o seu destino, ele pode ver o futuro, mas não consegue mudar isso. E em segundo lugar, o seu inimigo tinha o mesmo poder que ele. Slat era chamado de onisciente e podia ver o futuro, assim como o herói do norte. Tanto que ele diz que quando ele chegou nas planícies do norte, Slat foi atacar ele com os outros 7. Ele sabia da chegada do herói e com os outros sábios foi atacar ele. Ou seja, essa era uma batalha de duas pessoas que podiam ver o futuro, tanto Slat quanto o herói. E não só isso, foi uma batalha de duas pessoas que podiam ver o futuro, onde um dos lados tinha os outros 6 sábios que são incrivelmente poderosos. E agora tem gente falando dos poderes dele que não acreditam que ele era o mais poderoso, afinal foi o Himmel quem derrotou o Rei Demônio. Então vamos lá, ele lutou contra os 7 sábios ao mesmo tempo e derrotou 3, contando o mais perigoso antes de morrer. Algo que o grupo de Frieren não conseguiria. Ponto. Não adianta falar: ah não, mas não. O grupo de Frieren não conseguiria. E isso não é nem questão apenas de poder e desvantagem, mas também compatibilidade. Frieren já assumiu que tem alguns dos sábios que tem uma péssima compatibilidade com ela e seu grupo, tanto que ela já foi derrotada por um deles, assim como ela já foi derrotada por outros demônios. Ela mesma já disse que mesmo que ela, Himmel e os outros fossem lutar contra Mate, por exemplo, eles perderiam, porque os poderes de Mate especificamente são péssimos contra eles. Então, objetivamente, o Himmel só conseguiu derrotar o Lorde Demônio porque o Herói do Sul abriu o caminho para ele, se livrando de algumas das maiores ameaças, incluindo o Slat. Isso é um fato, uma coisa está diretamente relacionada à outra. O Herói do Sul mostrou um poder que nenhum outro humano mostrou, nem mesmo o Himmel. Porque vocês podem falar: ah, mas o Himmel derrotou o Lorde Demônio não sozinho. Foi dito várias vezes e deixado claro que o grupo derrotou o Lorde Demônio. A Frieren sozinha não derrotaria o Lorde Demônio. O Himmel sozinho não derrotaria o Rei Demônio. Os outros 2 sozinhos também não derrotariam. O grupo derrotou o Rei Demônio. A própria obra assume e nos mostra quão incrível o Herói do Sul era. Não é nem que é deixado implícito. Não, eles falam, eles nos mostram. O cara era forte, o cara era
era o mais brabo. Então se você continua com esse papinho de que mas ele podia ver o futuro e não mudou, ou que mas ele não derrotou o Rei Demônio, só mostra que você viu obra de olho fechado, irmão. Nem o Himmel teria vencido a luta contra os 7 sábios ao mesmo tempo, muito menos quando um dos seus inimigos podia ver o futuro e ele não podia. O Herói do Sul é um exemplo de homem. Ele podia ver o futuro e sabia o seu destino, ele sabia que ele morreria naquele lugar. E mesmo assim, ele escolheu ir salvar o mundo. Ele podia ter, por exemplo, parado de lutar, falado: eu não vou desafiar os demônios, vou para o outro lado do continente e vou viver sozinho no meio do campo fazendo agricultura. Ele podia ter feito isso. Provavelmente, ele não teria sido morto, mas ele escolheu lutar porque ele queria salvar o mundo. Ele sabia que o seu sacrifício ajudaria a salvar o mundo do Rei Demônio e por isso ele fez isso. Ele é alguém nobre. Ele é um homem dentre os homens. Ele é alguém que você deveria olhar e se inspirar e não ficar caçoando dele. E pior ainda, se você não deixou o like nesse vídeo, você é péssimo em julgar vídeos também. Então já deixa o gostei embaixo porque ele ajuda demais o vídeo. E se curtiu o conteúdo e o canal, considere se inscrever aqui também, porque eu faço vários vídeos de animes, mas focado em isekais e fantasias, eu sei que vocês vão gostar deles. Dito isso, o episódio segue para as terras de um Lorde, onde Frieren está extremamente apressada em passar dali o mais rápido possível. Mas ela demorou demais e os enviados do Lorde chegaram até ela, e ela acaba tendo que aceitar um convite para jantar. Na sua época de aventura, Frieren ajudou o bisavô desse Lorde, e agora ele quer que ela recupere a espada da família de novo. Isso porque naquela época, no passado, a Frieren tinha recuperado a espada da família também, que também havia sido roubada. E ficamos sabendo que Frieren não gosta muito dos Lordes do Norte porque eles são intrometidos e insistentes, mas essa família em específico gosta de fazer demandas não razoáveis, e por isso ela não queria estar ali. Mas pelo menos eles já sabem que um demônio roubou a espada. Da última vez eles precisaram procurar por ela, o que foi um baita trabalho. E normalmente a Frieren teria recusado esse trabalho, mas é que ela, Himmel e o seu grupo no passado recuperaram ela, então negar esse pedido agora seria meio que fazer aqueles esforços serem em vão. E assim eles começam a ir atrás da espada, que não foi rápido. Eles viajaram por um tempo, dormiram fora por um tempo, fizeram um monte de coisas, até achar rastros. Os levaram para uma vila destruída e em ruínas, onde lá havia uma pessoa dizendo ser um padre viajante que estava orando pelos mortos, onde essa pessoa conta que a vila foi destruída pelo demônio da espada. E embora Fern e Stark acreditem, Frieren não. Afinal, ela já é calejada com os demônios, e assim ela expõe o demônio e começa a luta. E a demônio é rápida e poderosa, conseguindo até mesmo quebrar a barreira de proteção da Fern. Embora com o trabalho em conjunto da Frieren, Stark e Fern, eles derrotam a demônio facilmente. Mas, embora a luta seja super rápida, vamos falar dela que ficou insana. Não só a arte que é incrível e muito bonita, mas desde o começo até o final da luta, tudo foi muito bem feito. Os movimentos da demônio atacando eles, tanto a Frieren quanto o Stark se defendendo e desviando, os vários ataques mágicos da Frieren contra a demônio. Cada movimento ficou muito bem coreografado, tudo ficou muito bonito e bem animado. Você vê uma fluidez dos movimentos. Você não sente que eles estão duros ou indo muito rápido para poupar ou que eles estão meio embaçados. Não, você vê os movimentos sendo fluidos, sendo feitos. Muito legal isso. E é disso que eu falo, Frieren é muito bom, não tem jeito. Onde é claro, a demônio foi finalizada por uma magia massiva da própria Frieren. Onde depois disso temos um diálogo bem interessante sobre por que os nobres mantêm a espada, porque seria ainda pior se os demônios colocassem suas mãos nela. Afinal, os demônios não conseguem resistir ao impulso de mostrar o poder recém-adquirido. Então, assim como agora ela destruiu essa vila e comeu os humanos, no passado o demônio destruiu uma cidade e 3 vilas. Isso porque eles conseguiram o poder e queriam mostrar. Aqui também fala sobre como os demônios tomam vantagem dos desejos humanos, e como da última vez, os demônios manipularam um humano para os ajudar, o que nos mostra que não é só os demônios com quem se deve ter cuidado, mas com os humanos também. E de novo, isso só nos mostra o quão perigosos são os demônios. E então com isso, o episódio acaba. E olha, eu já nem tenho mais o que falar, porque o que eu já precisava falar, eu já falei. Tanto o plot com o herói ou com a demônio ficaram insanos, as animações e as batalhas ficaram muito boas. Esse episódio foi completo e o que eu tinha pra falar eu já falei, porque isso aqui tá muito bom. De novo, o anime está muito fiel ao mangá e até melhorando, porque a luta contra o demônio foi um pouco expandida, ficou um pouco maior do que no mangá e ficou muito boa também. E agora
única coisa que eu quero saber é o que vocês acharam desse episódio insano. Então comentem suas opiniões, eu quero saber o que vocês pensam. E se você quiser mais Frieren, aqui você encontra o que procura e aqui você encontra outra na temporada que tá muito bom também, então assiste aí. E não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e deixa o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.